Olá, voltamos para a nossa aula 22 da disciplina Contabilidade Aplicada às Instituições Financeiras. Eu sou o professor Marcos Vinícius e a gente vai trazer a nossa segunda aula, normalmente uma aula menor, né? A aula 21, a gente tratou aí das contabilizações, né? E agora vamos à nossa segunda parte do assunto. Ok, vamos compartilhar aí o nosso material. Aula 22, operações com títulos e valores imobiliários. Então, vamos falar agora do mercado aberto, né? Trabalhando aí as operações compromissadas. As operações compromissadas são operações e compromissos envolvendo os títulos de renda fixa, né, no mercado aberto. E aí permitem às instituições a administração diária do financiamento de sua carteira de títulos. Tá? Então, o mercado aberto ele vai permitir que os bancos, né, vão administrando o financiamento dessa carteira de títulos dele. Né? Então, como que ele vai colocar no mercado. As operações compromissadas podem ser utilizadas como forma de aplicar recursos disponíveis no mercado, né? O banco fazer isso, né? Ou seja, a compra de títulos com compromisso de revenda. Então, quando o banco compra o título e tem um compromisso de revendê-lo no mercado, né? Para trazer o dinheiro de volta. Né? Captar recursos no mercado, né? Com a venda do título com compromisso de recompra. Ou seja, esse é o outro lado. Né? Ele vai vender títulos e tem um compromisso de recomprá-los, né? Vende os títulos, capta o recurso no mercado, depois recompra eles, devolvendo o dinheiro para o mercado. Embora haja transferência de propriedade do título transacionado, ou seja, a propriedade passa, né, do banco para aquele que comprou o título, ou do que comprou o título para o banco. A existência dos compromissos de recompra e de revenda, eles fazem com que não passe para a carteira da compradora, né? Então, essa questão da do risco, do controle, né? A propriedade é do que está vendendo, né? Ou seja, isso, existe a transferência da propriedade, mas o compromisso, né, com aquele título continua sendo do vendedor, né? do banco, por exemplo, que colocou no mercado. E aí continua assim como parte do ativo da vendedora. Tá? Portanto, somente os títulos de renda fixa adquiridos em operações finais, ou seja, sem compromisso de revenda, podem ser contabilizados no ativo da instituição compradora, que representa a carteira própria bancada. Então, nós vamos ver um pouco disso no material de vocês, né, sobre carteira própria bancada, carteira própria financiada. E a carteira própria bancada é aquela em que o proprietário ele tem posse, né, e tem os compromissos. Tá? É, já, aliás, e não tem mais compromisso, porque é bancado por ele. Então, aí ele sim vai ser contabilizado no ativo dele quando ele comprar aquele título. A instituição compradora, aqui não, aqui comprar o título, ela vai ter a, a propriedade, né? Ou seja, vai estar no seu ativo, tá? Ele vai ter essa propriedade no seu ativo, porque é indefinido, tá? Ou seja, são operações finais, né? Ou seja, se definiu, não tem mais um compromisso, você comprou e não tem um compromisso de revender, né? É isso aí que tá sendo colocado aí. Então, quando você compra sem um compromisso, você está comprando títulos que compõem a tua carteira própria bancada, tá? Então, a compra de títulos com compromisso de revenda, né? Olha só, revendas a liquidar, posição bancada. Na posição bancada, não são repassadas, ou seja, não vai haver o repasse. Tá? Já as revendas a liquidar com a posição financiada, aí são repassados. Tá? Transfere-se mesmo a propriedade para o ativo do outro, né? Do comprador. Aí a venda de títulos com compromisso de recompra,
as recompras a liquidar em carteira própria, na carteira própria, que está disponível na carteira, e recompras a liquidar carteira de terceiros, quando é adquirido no mercado. Né? Então, ele adquire no mercado e aí vai haver um compromisso de... ele vende e tem o compromisso de recomprar. Tá? Vamos aos exemplos de contabilização. A carteira própria bancada. Na carteira própria bancada, você vai utilizar a conta de débito, por exemplo, no exemplo dado aí, de 1 milhão, né? Você vai colocar como títulos e valores imobiliários livres, né? E credita títulos de renda fixa também do mesmo valor. Então, você faz uma permuta, né? Uma operação de permuta, aí quando há a carteira própria bancária, ou seja, é do seu título, né? Do seu... já está com você esse título e é repassado, né? Ele sai de títulos de renda fixa que você adquiriu e passa para títulos e valores imobiliários, como um bem seu. Né? Daí nós temos um débito e um crédito de forma permutativa. Né? Só vai mudar de conta. Já na carteira própria financiada, aí você vai debitar títulos de renda fixa vinculados à recompra, e aí tem o compromisso, né, de recompra, e vai utilizar o código 4, ou seja, uma obrigação, né, aqui entra um passivo, né, o código 4, uma obrigação por operações compromissadas de carteira própria, só que financiada. Tá? Então, qual é a diferença aí? Ó? A bancada, você vai só fazer uma permuta, né? Já na financiada, você vai gerar o débito, né, em títulos de renda de recompra e vai gerar um crédito em obrigação por essas operações compromissadas. Então, aí quando há financiada e há recompra, certo? Aí há a questão da recompra. Então, você debita ativo e credita passivo na financiada, certo? Carteira de terceiros, bancada. Na carteira de terceiros bancada, o exemplo que é dado aí, você debita o código 1 em aplicações interfinanceiras, que é um tipo de investimento, e, de novo, permuta para código 1, revendas a liquidar, posição bancada. Então, a depender da operação que está sendo realizada, né, dentro do mercado aberto, você só tem que observar isso, o que é bancada e o que é financiado. A bancada vai ter apenas não haverá a questão de você gerar uma obrigação. Tá? Você vai apenas fazer uma troca de contas do mesmo. Então, debitou um, creditou um. Saiu de uma conta do ativo e foi para uma outra conta do ativo. Já na carteira de terceiros financiada, que é aquela carteira que você tem, né, os compromissos, né, você tem aí um débito em revendas a liquidar, posição financiada, e aí, de novo, vem o passivo como obrigação para operações de crédito com recompras a liquidar de carteira de terceiros. A depender do que seja a operação, vai ter títulos contábeis, né, terão contas específicas. Quando a gente fala de carteira de terceira, você tem uma conta específica do passivo aqui para esse tipo de operação. Tá? Aí, nesse caso, pessoal, da financiada, debita ativo e credita passivo. Certinho? Operações compromissadas de livre movimentação. Então, por meio do exemplo a seguir, vamos destacar como serão demonstradas as posições assumidas pelas instituições financeiras, né, ou bancada ou financiada, quando da realização de operações compromissadas com livre movimentação. Então, vamos lá. Vamos fazer os dois movimentos, ou as duas contabilizações. Tá? Do banco vendedor, né, o que vende o título, e do comprador. Tá? Então, a classificação inicial do título, quando você classifica ele, quem está vendendo, né? O Banco Capital SA, que é o banco do exemplo aí, você vai debitar títulos e valores imobiliários livres, 1.200.000, e vai creditar numa conta de ativo também, títulos de renda fixa. Tá? Essa é a
as operações compromissadas, né, de livre movimentação, ou seja, aquelas que têm o compromisso da revenda e o compromisso da recompra. Aqui, no caso do vendedor, tem um compromisso da recompra. Tá? Então, ele transfere para essa conta de títulos e valores imobiliários livres, e aí ele vai ter uma livre movimentação com esse valor de 1.200.000. Debitou e creditou onde... Originalmente, lembra que na aula passada, a gente fez os lançamentos de aquisição, né, da letra financeira, da ação, né? E aí você entende que lá a gente debitou a conta de títulos de renda fixa. Ó. Essa conta ela foi debitada lá, certo? Ela foi debitada lá. Ou seja, ela passou, o banco passou a ter posse disso. Só que aí, para que o banco adquire esse título? Ele adquire para fazer negociações no mercado aberto. Tá? E aí aqui ele vai fazer essas negociações, só que ele precisa saber de que forma ele vai fazer. Tá? Então, se é com operações compromissadas e a movimentação livre, ele vai usar essa conta aqui. Ó. Ele vai transferir o valor para essa conta aqui. Dessa conta, ele fazia as movimentações. Tá? Entenderam, né? Então, você transferiu de uma conta para outra. A conta original, onde estava o título, e vai para uma conta de movimentação. Entenderam, né? Essa palavra livres aqui, ó, é entendendo que há uma movimentação livre, ou seja, ela vai poder vender esse título, esse TVM, que ele adquiriu no mercado. Tá bom? Então, tá aí. Fez só a permuta entre contas do ativo. Aí, quando é feita a reclassificação, né, aí debita título objeto de operação compromissada com livre movimentação, então classificando ela, e credita título de renda fixa. Tá? Então, isso é quando é reclassificado. Né? É feita uma reclassificação, tá, para esse tipo de operação, com esse valor. Então, debita e credita título de renda fixa. Então, nós vimos aí ó, que existem dois tipos de lançamento, um de classificação e outro de reclassificação, tá? Que pode ser feito ou um ou outro. O registro da obrigação de recompra. Vendeu, uma operação compromissada, né? Ela vendeu, ela tem um compromisso de recompra. Ela comprou, ela tem um compromisso de revenda. Então, nesse caso, se registra a obrigação de recompra, tá? 1.200.000 entra para o seu caixa, tá? Que ela vendeu, ela vende, o banco vende, no Banco Capital vendeu, ela vai receber esse valor. Vai receber esse valor na sua conta caixa, e aí, imediatamente, nesse lançamento, ele já lança, tá? O código 4. Por quê? Porque ele gera uma obrigação, tá? De recomprar esse título. Pessoal, quando fala de obrigação, é obrigação mesmo. É dizendo assim, ó, para o banco está dizendo assim, eu vou pegar esses 1.200.000, mas eu tenho que devolver esses 1.200.000. Entenderam? Ela vai ter que ter o título de volta. Tá? Daí, ó, debita o seu caixa, entrou o dinheiro, ele vai movimentar esse dinheiro, né, esse valor aí no mercado, mas lembrando que ele vai estar lá registrado essa obrigação, tá, da recompra a liquidar, certo? E aí, o material de vocês aí, ele faz uma comparação entre o vendedor, o banco vendedor e o banco comprador. Agora, o banco captação, ele está comprando de um outro banco esse título. Como é que foi feito o registro da revenda, né? Então, registro com compromisso de revenda, ele agora compra, e aí a posição é bancada. Por que é bancada? Porque é uma operação que ele é final, né? Ele vai ter que colocar esse valor, esse 1.200.000, como uma revenda a liquidar, porque ele mesmo está bancando, não é de uma outra pessoa, de um cliente dele, é do banco mesmo, e aí ele coloca nessa posição bancada. Tá? E aí acredita o caixa, lógico que ele está comprando, né? É feito aí esse primeiro lançamento, quando da saída do valor para o banco capital. Né? É 1.200.000. E aí o registro da compensação é feita por quem compra, né? Ele faz a compensação código 3 e código 9, e aí nós temos as contas que são utilizadas, que são diferentes daquelas iniciais da aula passada, né? Porque elas envolvem as movimentações de livre, aliás, as operações com livre movimentação, que é a LMI, e também as operações compromissadas, né?
de revenda, no caso do comprador. Então, faz a compensação, né? 3,9, ativo e passivo. Tá. Aí, quando do recebimento do valor da venda, né, o que acontece? Ele já recebe com um valor a mais, né, 1.205.000, porque quem compra o título ele vai ter um valor, né, significativo aí, ou melhor, um valor que compense, né, essa operação. Tá? E aí ele vincula em obrigações compromissadas também no código 4, né? Debita e credita. Tem um errozinho aqui, esse aqui não existe não, tá? É só esse débito mesmo. Aqui é só a conta de débito. Na hora de fazer, a gente às vezes esquece. Então, saiu os 1.205, né? Aliás, entrou os 1.205.000, e aí creditou em obrigação compromissada de revenda. Reclassificação da operação em renda, aí você debitou 1.205.000 em revendos a liquidar e creditou em revendos a liquidar a posição bancada. Né? Aí você tem 1.200.000, né, que foi o valor que estava nessa conta, né? E aí eu tenho os 5.000. Os 5.000, aí ele entra com a renda da aplicação em operações compromissadas da posição vendida. Tá? Aí, pessoal, aqui, ó, é importante isso, tá? Quem está comprando, né, quem está captando aí, tem um compromisso de revender, ele vai receber, né, esses 5.000 aí, tá, da operação. Toda vez que você compra um título, você compra um título para ter rendimento. Né? Então, você tem que ter renda naquele título, senão não faz juiz. Da mesma forma é o banco. Né? O banco ele compra, né, para ter rendimento. Tá? Então, aqui é a contabilização desse rendimento. Bom, 1.205.000 debitado, creditou 5.000 na renda e 1.200.000 para zerar a sua revenda. Né? Na hora da operação, ele faz essa reclassificação e coloca e zera, né, a revenda liquidada. Certinho? Bom, essa foi a nossa aula 22, né, aplicando aí a atividade 4. Qualquer dúvida, porque essa parte do assunto ela é meio chatinha, meio complicado mesmo, mas você pode tirar as dúvidas aí com a gente pelo WhatsApp, ok? O grupo da disciplina, no privado, a gente está à disposição. A gente vai disponibilizar também aí na plataforma a atividade, beleza? Então, faz seu comentário, dá like, dislike aí, mas faz seu comentário aí na aula, nesse vídeo, nessa videoaula, tá? Deixe seu comentário aí no canal do YouTube e divulgue aí esse material para quem desejar conhecer mais sobre a contabilização de títulos, das operações com títulos e valores mobiliários. Beleza? É isso aí, pessoal. Compartilhar de novo aqui, porque acho que é o encerramento, né? E boa prova, né? A gente vai ter aí na semana de prova, a gente vai ter, acredito, algumas aulas que não serão gravadas, porque serão aulas de apresentação, aliás, de questões, né, do simulado, o próprio simulado, a revisão da prova, né? Acredito que a revisão da prova a gente tenha presencial, tá bom? Então é isso aí, vamos estudar aí, vai dar tudo certo. Fala assim.